Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Board Games e neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos o jogo Adara, um jogo que foi desenvolvido por Benjamin Shore de 2 a 5 jogadores e com uma duração estimada de 45 a 60 minutos e publicado em Portugal pela Devir em parceria com a Anzing Look e por isso, já sabem, fiquem por aí e venham aprender a jogar este Adara. Então, já estamos aqui com o jogo na mesa, ainda não o abri, mas antes de abrir o jogo e fazer a preparação e começar a ensinar como é que se joga, já sabem, se não são subscritos, subscrevam o canal, deixem aquele gosto se gostarem do vídeo, partilhem o vídeo, ajudem a Board Games a crescer, porque a Board Games é feita única e exclusivamente para vocês. E então, sem mais demoras, vamos já avançar para o Adara. O que é o Adara? O Adara é um jogo de civilização onde vocês vão estar ao comando de uma das civilizações e vão tentar ser o jogador no fim da partida com mais pontos. E vocês conseguem pontos de variedíssimas formas. Vocês conseguem pontos por ocupar regiões, por construir bustos, por construir selos prateados e dourados e também pelos pontos que cada carta vos irá dar. O jogo Adara está dividido em 3 épocas, sendo que cada época está dividida em 2 fases, na fase A e na fase B. E o jogo termina assim que se chega ao fim da fase B da Era 3. Dito isto, vamos então começar a preparação do jogo, mas para começar a preparação é preciso retirar os componentes então aqui da caixa em 3, 2, 1... Então, vocês já têm aqui a preparação praticamente concluída e não se assustem, eu vou já explicar o que é que vocês estão a ver aqui. Aqui no centro vocês veem o tabuleiro principal, que vocês devem montar no início de cada partida. Depois devem também colocar em cima da mesa as fichas de dezena e de moeda. E em seguida devem dividir as fichas de região por nível militar. Vocês conseguem ver o nível militar no canto inferior esquerdo de cada região e colocar uma por cada jogador na partida de cada nível, ou seja, neste caso a preparação é para 2 jogadores, por isso eu tenho que colocar 2 do nível 3, 2 do nível 9, 15, 21 e 30. Quando fizerem a preparação do jogo, assegurem-se que as fichas de região ficam com a face de moedas voltada para cima e que nenhum jogador viu o que está no seu reverso. Para finalizar a preparação do tabuleiro principal, vocês devem retirar 2 cartas por cada jogador que faça parte da partida, de cada tipo e da era correspondente. Neste caso, estamos a iniciar o jogo, por isso a era será a era 1 e vocês devem retirar 2 cartas de cada tipo. Neste caso, são 2 jogadores, por isso vamos ter 4 cartas de cada tipo. Depois da colocação das cartas, vocês devem ter um aspecto semelhante a este. Uma chamada de atenção só para a preparação da zona roxa, onde vocês devem deixar as cartas com uma estrela de fora nas primeiras partidas, porque estas cartas acrescentam maior complexidade e numa fase inicial não é aconselhado. Para terminar então a preparação do jogo, só falta ver o que é que cada jogador recebe numa fase inicial, ou seja, no início do jogo. Vamos então olhar em mais pormenor para aquilo que cada jogador recebe. Ok, vocês conseguem então ver aqui a zona individual de um jogador. E vocês veem que cada jogador começa o jogo com um tabuleiro individual, 4 marcadores que devem ser colocados nos sítios correspondentes, 2 selos dourados, 8 fichas de bonificação, 2 de cada tipo, uma carta inicial e uma ficha de ajuda. Como vocês veem, o tabuleiro individual apresenta várias áreas. Vamos então dizer quais é que elas são. Começando então aqui pela parte mais superior, esta é uma zona de cariz militar e que deverá ser o sítio onde vocês devem colocar as vossas regiões ocupadas. Descendo então aqui mais um bocadinho, vocês veem a vossa zona dedicada à cultura e será o sítio onde vocês deverão colocar ou construir os vossos bustos que vos darão pontos no fim da partida. Depois aqui em cima o sítio que vos permitirá construir selos prateados e dourados. E aqui, neste canto superior direito, vocês veem o símbolo que vos irá representar enquanto jogadores durante esta partida. E numa zona mais central, vocês veem as características da vossa civilização. Existem 4 características: o dinheiro, a parte militar, a parte da cultura e a parte da comida. E também aqui em baixo, vocês conseguem ver uma zona de onde deverão colocar cada tipo de cartas. Como vocês conseguem ver, cada jogador começa o jogo com uma carta inicial e esta carta diz-vos diversas coisas. Cada carta inicial, em primeiro lugar, é constituída por
duas faces, um lado A e um lado B. Nas primeiras partidas é recomendado que vocês joguem com o lado A. E esta ficha diz variedíssimas coisas. Em primeiro lugar, qual é o dinheiro com que vocês começam, neste caso 8 moedas. Depois, o nível de cada característica, neste caso o jogador começa com 3 de dinheiro, 2 de força militar, 1 de cultura e 4 de comida. E vocês também conseguem ver aqui a parte da iniciativa que será importante para determinar o jogador inicial. Então, no início da partida, vocês devem colocar as vossas características de acordo com a vossa carta inicial. Depois disto, vocês terão algo semelhante a isto e agora sim o jogo está pronto para começar. O jogo Adara está então dividido em 3 épocas, ou eras, era 1, 2 e 3. Cada era está dividida em 2 fases, fase A e fase B. E cada uma destas fases apresenta determinados passos que eu vou passar a explicar detalhadamente. Vamos então, para ser mais fácil, guiar-nos pela ajuda de jogo que é entregue a cada jogador no início da partida e vamos então começar na era 1, na fase A, e determinar quem é que será o jogador inicial e quem é que deve então girar a roda. Para determinar quem é o jogador inicial, vocês devem comparar a iniciativa das cartas iniciais. Neste caso, este jogador tem uma iniciativa 1 e aquele uma iniciativa de 4. Por isso, o primeiro jogador será aquele que tiver o valor de iniciativa mais baixo. Neste caso, será este jogador aqui. Na segunda era, será o segundo jogador com a carta de iniciativa mais baixa, que será então o outro jogador. Na terceira era, será o terceiro jogador com a carta de iniciativa mais baixa. Neste caso, como só temos 2 jogadores, este voltará a ser o primeiro jogador. Em partidas em que existam jogadores que não conseguem ser o primeiro jogador em alguma das eras, esses jogadores são compensados recebendo uma moeda extra no início da partida. Uma vez que aquele jogador só irá ser o primeiro jogador, uma vez que será na era 2, ele recebe também uma moeda extra como forma de compensação. Depois de terem determinado então quem é o primeiro jogador, esse primeiro jogador deve rodar a roda central e deixá-la na posição que achar mais conveniente. A única coisa que deve ter em atenção é que estes símbolos devem estar a apontar claramente para uma das regiões. Depois disto, vocês estão prontos para avançar então para a próxima etapa, que é tirar 2 cartas de uma cor. E qual é que é a cor que vocês devem retirar? Como vocês recordam, cada jogador tem um símbolo que os irá representar durante o jogo. E o que vocês devem fazer é procurar o vosso símbolo nesta roda central e verificar qual é que é a área para a qual o símbolo está apontado. E é desse local que vocês vão retirar as vossas 2 cartas. Neste caso, vocês veem que este jogador é representado por um Pégasus e este Pégasus está nesta fase aqui, nesta zona aqui, e que está a apontar para a zona verde, por isso ele vai retirar 2 cartas da pilha verde. Depois de vocês terem retirado as cartas, vocês devem escolher uma para colocar na zona exterior da cor correspondente. Depois de vocês terem decidido qual a carta que querem colocar na zona exterior, vocês devem colocá-la nessa mesma zona correspondente, assim. Com a outra carta vocês têm 2 opções. Ou descartam a carta e recebem o valor indicado aqui, que depende da época em que vocês estão. Na época 1 vocês recebem 2 moedas, na época 2 vocês recebem 3 moedas, na época 3 recebem 4 moedas. Neste caso, na época 1 recebemos 2 moedas. E para fazer esta ação, então, vocês recebem o valor indicado aqui e descartam a carta e tiram-na fora de jogo. A outra opção que vocês têm é ficar com a carta. Para isso têm que pagar o valor que está indicado no canto inferior esquerdo e anexá-la ao vosso tabuleiro individual de jogador, por baixo do mesmo e no local correspondente. Depois disto, 2 coisas acontecem. Em primeiro lugar, vocês devem atualizar as características da vossa civilização. Como vocês veem, na carta estão representados recursos e vocês devem andar tantas casas quanto o valor indicado nos recursos da carta. Neste caso, 1 na tabela da moeda e 2 na tabela da comida. Se em algum momento vocês ultrapassarem o valor 10, que é muito provável, vocês devem retirar uma ficha de dezena e anexá-la à característica da qual vocês ultrapassaram a casa 10 e começar a contar no início da tabela. Se vocês voltarem a ultrapassar a casa com o número 10, devem retirar outra ficha das dezenas e anexá-la novamente e assim sucessivamente.
Algo que acontece também é o facto de as cartas darem um desconto de uma moeda em futuras compras de cartas dessa mesma cor. Ou seja, em futuras compras de cartas verdes eu terei uma moeda como desconto. Vamos supor que num futuro turno eu queria comprar esta carta. Esta carta custa 4 moedas, como vocês veem aqui. Mas, como eu tenho já esta carta verde, esta carta passaria-me a custar só 3 moedas. No caso de vocês terem então mais do que uma carta da mesma cor, que é provável também ao longo do jogo, vocês devem empilhá-las assim de maneira a que os valores em cima fiquem sempre visíveis. Depois disto, o jogador inicial deve rodar a roda central uma posição no sentido horário, ou seja, no sentido indicado pelas setas. E agora, novamente, os jogadores devem retirar 2 cartas da pilha para onde está a apontar o seu escudo. Neste caso, este jogador teria de retirar 2 cartas da pilha azul e este jogador aqui teria de retirar 2 cartas da pilha vermelha. E este procedimento repete-se até que não haja mais cartas na zona interior do tabuleiro. Podemos então avançar para o próximo passo e para isso vamos recorrer novamente à ajuda de jogo de cada jogador. Como vocês veem, o próximo passo será receber renda, ocupar uma região e esculpir um busto. Vamos então avançar para esta fase do jogo. Vamos supor que depois dos jogadores terem tirado as suas cartas, temos um aspecto semelhante a este. Então agora os jogadores devem ir fazendo estes passos, receber uma renda, ocupar uma região e esculpir um busto. Todos eles a começar pelo primeiro jogador. Então, para o jogador receber uma renda, deve ter como referência a sua tabela de renda. E o jogador irá receber esse valor em moedas. Neste caso, a renda deste jogador seria de 4 moedas. Depois do jogador ter recebido então a sua renda, este marcador não retrocede e permanece no sítio onde está. Depois de todos os jogadores terem recebido a sua renda, eles devem verificar se podem ocupar uma região. Para ocuparem uma região, os jogadores devem comparar o seu valor da tabela de força militar com o valor de cada uma das regiões. E para poderem ocuparem uma região, os jogadores devem ter o valor militar igual ou superior ao indicado no canto inferior esquerdo. Como vocês veem aqui, este jogador possui uma força militar de 6. Significa isto que o jogador pode, nesta altura, ocupar a região com a força militar 3. Quando os jogadores ocupam uma região, há 2 conceitos que devem ter sempre em mente. Em primeiro lugar, quando um jogador ocupa uma região de um nível, em futuros turnos não pode ocupar a região de níveis que já tem ocupado. Ou seja, se o jogador já tiver anexado ou já tiver ocupado uma região com o nível de força militar 3, não pode voltar a ocupar outra com o mesmo nível. Outro conceito que o jogador também deve ter em mente é que, vamos supor que no futuro turno ele tinha uma força militar de 9. Nesta altura o jogador pode ocupar uma região com força militar 3 e 9, mas ele não o pode fazer as duas ao mesmo tempo. Terá de decidir qual delas é que quer ocupar primeiro e depois, numa próxima altura, quando este passo se voltar a repetir, é que pode então ocupar outra região. Também algo muito importante é que sempre que o jogador faz esta ação, o valor de força militar não retrocede. Vamos supor que o jogador ia ocupar esta região com força militar 3. Quando um jogador ocupa então uma região, ele deve tomar uma decisão e esta decisão permanece inalterada até ao fim do jogo. E a decisão que o jogador tem que tomar é se quer saquear esta região ou se quer integrá-la na sua civilização. Se decidir saquear, o jogador recebe o valor que está indicado neste lado e coloca a ficha com esta face voltada para cima junto da sua civilização. Mas se pelo contrário o jogador quiser anexá-la, deve pagar o valor que está aqui indicado e depois sim pode virar então a região, colocá-la perto do seu tabuleiro e atualizar imediatamente as suas características. Neste caso, o jogador iria receber mais um de cultura. Depois do passo ocupar uma região, o jogador deve verificar se pode esculpir um busto. Como vocês veem, existem 4 bustos ao dispor do jogador e cada um deles apresenta um requisito cultural, neste caso 6, 12, 20 e 30. E este é o valor que o jogador deve ter igual ou superior para poder construir este busto. Para isso, o jogador deve recorrer à sua tabela de cultura e ver se o seu valor de cultura é igual ou superior a um destes requisitos. Neste caso, o jogador não pode construir qualquer busto. Mas eu vou-vos explicar como se o jogador pudesse construir então um busto. Para construir então um busto, o jogador deve pegar numa das suas fichas de bonificação,
aquelas que tenha disponível na altura e colocar no espaço correspondente ao busto que está a tentar construir. E o jogador pode construir o busto de duas maneiras, ou com esta face virada para cima, ou com esta face voltada para cima. Se o jogador colocar com a face de recurso voltada para cima, o jogador irá receber então esse recurso e andará tantas casas no tipo que colocou aqui, quanto as indicadas no busto. Neste caso, o jogador irá andar duas na casa de força militar. Mas se o jogador colocar com esta face voltada para cima, o jogador não irá receber nenhum recurso imediato, mas no fim do jogo, além dos 4 pontos de vitória, este 2 servirá de multiplicador e irá multiplicar então com o 1. Significa isto que no fim da partida, o jogador irá ter 4 mais 2 vezes 1, 2, ou seja, 6 pontos no fim da partida. Depois disto, estamos prontos para iniciar a fase B do jogo. E a fase B, o jogador deve ficar com uma carta superior de um dos montes. Ou seja, começando pelo jogador inicial, ele deve selecionar uma das pilhas que estão na zona exterior do tabuleiro e retirar a carta que está no topo. O jogador não pode examinar a pilha de cartas, deve retirar sempre a que está na parte superior. O jogador pode retirar, em futuros turnos, cartas da pilha que já tenha retirado anteriormente. E quando o jogador escolhe a carta que desejar, este jogador tem agora novamente a opção: ou vende a carta e recebe o valor indicado, ou então anexa à sua civilização, pagando o valor que está aqui inscrito e atualizando os recursos conforme o indicado na carta. Depois do primeiro jogador ter escolhido a sua carta, é a vez do próximo jogador, e o jogo vai se enrolando desta maneira até que já não restem cartas na zona exterior. E depois disto podem avançar para as seguintes fases da fase B, que é receber uma renda, ocupar uma região, esculpir um busto, alimentar a população e comprar selos prateados ou dourados. E eu vou-vos explicar só a parte de alimentar a população e comprar selos prateados ou dourados, porque já vos expliquei estas na fase A. Para alimentar então a sua população, o jogador deve contar o número de cartas que possui e compará-lo com o valor da tabela da comida. Se o valor do número das cartas for superior ao número inscrito na tabela da comida, o jogador terá de descartar tantas cartas quantas as necessárias para ficar com o número igual ao valor da sua comida. Se o jogador tiver o número de cartas igual ou inferior ao número de comida, o jogador conseguiu alimentar com sucesso a sua população. Sempre que o jogador perca cartas, deve atualizar imediatamente as suas características, mas algo de muito importante acontece. Mesmo que o valor militar deixa e o valor cultural também, qualquer busto ou região ocupada não é retirada do jogador. Nesta altura então, o jogador, no fim da fase B, o jogador tem a opção de comprar selos. E como vocês veem aqui, o preço dos selos vai alterando consoante as épocas e vão ficando cada vez mais caros. Existem dois tipos de selos, prateados e dourados, e eu vou-vos começar por explicar o selo prateado e depois o dourado. Então, se vocês quiserem construir um símbolo prateado, vocês devem pagar o valor correspondente à era em questão. Neste caso, estamos na era 1, por isso vou pagar 4 moedas e, em seguida, eu devo escolher uma das minhas fichas de bonificação que ainda estejam disponíveis e colocá-la no sítio referente ao selo prateado. E o que isto me está a dizer é que no fim da partida eu vou receber metade do valor da minha característica que eu coloquei aqui. Se a partida terminasse agora, este jogador iria receber metade de 6, iria receber 3 pontos por este selo prateado. Caso vocês queiram construir, por exemplo, o selo dourado, vocês pagariam 6 porque estamos na época 1 e teriam de colocar então um dos seus selos dourados num destes sítios que corresponde então a este mesmo selo. E o que isto diz é que vocês vão receber 7 pontos por cada conjunto de 5 cartas de cores diferentes. Se a partida terminasse agora, este jogador não receberia qualquer ponto. Vocês podem construir todos os símbolos de uma vez ou um de cada vez, ou conforme vos seja mais útil. Depois disto, esta era está concluída e uma nova era se pode iniciar. Para fazer a preparação da nova era, vocês devem retirar novamente 2 cartas de cada tipo pelo número dos jogadores e colocar nos respectivos locais, e agora uma nova era se vai iniciar
e começando claramente pela fase A, seguindo pela fase B, e depois desta fase B estar concluída, vocês devem preparar a Era 3 e no fim da fase B da Era 3, o jogo termina e vamos então proceder à pontuação final. Chegou então a altura de vos explicar como é que funciona a pontuação final. Vamos supor que num determinado jogo nós temos esta situação no fim da partida. Então, recorrendo à ajuda deste bloco que vem com o jogo, vamos identificar a pontuação deste jogador. Como vocês veem, a primeira coisa a pontuar são as regiões. O jogador ocupou duas regiões, de 5 e de 7, que dá um total de 12 pontos. Como vocês veem aqui, a próxima coisa a pontuar são os bustos. O jogador só construiu um busto, que lhe dá 4 pontos. A seguir, vamos identificar os pontos dados pelos selos prateados. Como vocês veem, este jogador só construiu um selo, e o que vocês devem fazer agora é ir à característica que está aqui no meio deste selo, dividir, e este será o número de pontos que este jogador irá receber por este selo. Neste caso, vocês veem que a pontuação na linha vermelha é de 11 pontos, a dividir dá 5,5, que arredondado para cima dá 6 pontos. Agora vamos pontuar os selos dourados, que nos dizem que por cada conjunto de 5 cartas diferentes, o jogador obtém 7 pontos. Ora, ele tem 2 conjuntos de 5 cartas diferentes, por isto ele irá receber 14 pontos. E por fim, nós devemos somar os pontos dados por cada carta. Depois de contar então os pontos, eu verifiquei que este jogador recebia 33 pontos pelas cartas. E agora, por cada 5 moedas, o jogador recebe 1 ponto de vitória. O jogador só ficou com 5 moedas, por isso só recebe 1 ponto. E o somatório é então a pontuação final. A pontuação final deste jogador seria então de 70 pontos. Os jogadores comparam então a pontuação. Aquele que obtiver a pontuação mais alta será então o vencedor do jogo. No caso de haver empates, ganha o jogador que tiver mais moedas de sobra. Se o empate persistir, considere-se que não há vencedor e os jogadores partilham então a vitória. E esta foi então a minha explicação de como jogar a Dara. Vocês, depois de estarem habituados a jogar, podem então acrescentar as cartas roxas com estrela, e vocês conseguem facilmente perceber o que é que elas fazem recorrendo à parte de trás do manual, que eu deixo então para que vocês possam ver e explorar por vocês mesmos. E esta foi então a explicação, como eu já disse. Vamos então pôr tudo dentro da caixa. E agora sim, posso terminar o vídeo. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o gosto. Deixem nos comentários a dizer o que é que acharam do vídeo, se gostaram, se não gostaram, se já jogaram este jogo, se não jogaram, se recomendariam. E já sabem, esta foi a minha explicação. Subscrevam o canal se não são subscritos, partilhem o vídeo e ajudem a Edboard Games a crescer, porque a Edboard Games é feita única e exclusivamente para vocês. E até um próximo vídeo. Joguem muito!